Olá, boa noite. Boa noite, pessoal chegando. Silvia, Ramires, sejam bem-vindos. Olá. Hoje temos mais uma live aqui no IPJ com a professora Palmira Raine, da UFES, sobre memes, né? Na análise do discurso digital, memes e pandemia. Vamos aguardar aí a professora Palmira entrar. Ela vai entrar pelo perfil do GPAD. Ela já, deixa eu ver aqui se ela já entrou. Acho que não. Ainda não. Michele, Vanessa, bem-vindas. Aline, aguardando a professora Palmira, Patrícia, Julie, ó, Julie do IPJ. Ah, Michele, eu estava na sua banca de mestrado, eu lembro sim. Que bom você por aqui, também um prazer te ver. Cadê a professora Palmira? Estou aguardando aqui. Eu falei com ela nesse instante, ela disse que ia entrar. Só uma explicação, gente, sobre o formulário de inscrição. Estava com dois campos de e-mail, eu consertei agora. E um dos campos só estava aceitando o número, aí eu apaguei porque estava dando erro. Então, acho que agora está correto, só com um campo de e-mail. Tá? Ele fica disponível esse formulário para quem quer certificação 30 minutos antes da live e depois que termina, 30 minutos depois. Tá? Cadê a professora Palmira? Eu não tô. Anderson Almeida, do GPAD, da UFES, isso aí. Alguém manda alguma mensagem aí para a professora Palmira para ver se aconteceu alguma coisa? Eu acabei de falar com ela. Agora ela entrou. Não precisa não. Deixa eu mandar aqui mensagem para ela. Oi, Palmira. Pede aí a solicitação para eu aceitar aqui você. Como é que... Eu acho que eu posso enviar também, só estou procurando aqui o mecanismo de enviar para você, mas solicita aí chamada de vídeo. Tô vendo, peraí, deixa eu ver aqui se... acho que eu encontrei aqui o lugar. Deixa eu só procurar você, pronto. Oi, Jaque. Flávia, Flávia. Oi, Paulo, tudo bem, Palmira? Como é que você Tudo tá? bom? Eu bem, e você? Tudo bem, né? Como você sabe, o professor trabalha mais na pandemia do que está trabalhando mais do que no presencial, mas é o estilo home office, né? A gente está se acostumando. Não sei como é que você está em termos de ritmo, mas acho que também, né? Tá. Trabalhando mais do que na época que não estava na pandemia, com certeza. E fazendo live, que eu estou sabendo, né? Porque É, para os meus alunos que não são do seu grupo aqui, que ainda estão te conhecendo, a professora Palmira também é escritora de livros infantis, então ela já participou de várias festas literárias, aí de cachoeira, né? E agora, esse período de pandemia, está fazendo muita live legal. Para quem tem criança. Tem um e livro que vai lançar agora, um livro infantil agora no sábado. sábado vai ser lançado lá na Editora Inverso dois livros, A Outra História da Dona Baratinha e Ranzinza. Então, Ah, assistir lá no Facebook, né? agora o lançamento tem que ser só virtual, né? Com certeza.
Eu lembro que quando tinha o lançamento presencial para criança era um barato, né? Que reunia todo mundo, ia lá de um sábado de É, manhã. é verdade. Mas eu lembro. Mas enfim, é um prazer, Palmira. Eu agradeço, viu, você ter aceitado esse convite. Eu acho que vai fazer, né, realmente para a gente uma grande diferença essa sua contribuição, o olhar mais da AD, né, da análise de discurso, porque a gente sempre tem um olhar mais textual para os fenômenos que tem acontecido como prática comunicativa, né? A gente coloca o meme, que é o nosso assunto de hoje, também como uma prática comunicativa. E eu também, né, quero saber de você se você, né, tem visto o meme, principalmente esses da pandemia, agora de uma maneira diferente. Como é que a AD enxergaria esse fenômeno aí dos memes, né, essa explosão, tá? Então, a gente faz assim, como eu fiz com a professora Alicia, né, na última live, a gente faz assim com o convidado um esquema de deixar ele à vontade para poder você falar, abordar o tema na sua perspectiva, e depois, né, se eu quiser fazer um adendo, complementar, eu posso até, a depender do que você colocar, depois assim complementar mais, falando como é que seria uma perspectiva do texto também, né, já que você vai falar muito da perspectiva da AD. E queria agradecer o pessoal do GPAD, viu, que está aí presente, tem muita gente aí já do GPAD, espero que tanto o GPJ como o GPAD aproveite bastante, né? Porque são dois olhares distintos, mas que vão se complementando, né? Em algum momento eles vão se cruzar, tá? Então, bem-vinda e vou deixar a palavra aí com você, Paulo. Então, Jaque, muito obrigada pelo convite. Eu acho que são oportunidades que a gente tem de levar esses conhecimentos para outros lugares. Isso é uma coisa boa, né? Porque a Sim, pandemia trouxe essa coisa boa para a gente, por exemplo, em outras épocas teríamos que estar presencialmente no seminário, as pessoas teriam que viajar, e agora a tecnologia facilita esse acesso, né? Para a verdade. gente. Então, eu quero mandar um beijo para a Vanessa, a Anderson do GPAD, que está todo mundo aí. Tem também alguém que falou que é professora do meu filho, Pati Bressi, lá na oficina. Que prazer. Ela entrou aí, Patrícia. É, então, para a gente falar de meme e discurso, primeiro eu acho legal, assim, dizer o que é discurso, né? E Uhum, falar um pouquinho sobre, de maneira resumida, claro, porque é uma live, não é uma aula, né? uhum. Sobre a D, para a gente poder compreender o meme, né? Sim, Porque o meme vai ser compreendido como elemento de discurso. E como elemento de discurso, é preciso que a gente saiba, então, o que é o discurso, né? E é importante que a gente defina, porque o discurso pode ter várias acepções, a depender da corrente teórica que a gente esteja falando, né? Se a gente sim. vai estar falando lá da sociolinguística, o discurso vai ter uma acepção mais próxima da fala. Se a gente está falando da linguística textual, o discurso vai ter uma outra acepção, como interação, como prática, etc. E na análise do discurso, o discurso, Pechet define como efeito de sentido entre os pontos A e B, sendo os pontos A e B os sujeitos que ocupam posições na sociedade. Então, o discurso seria justamente esse efeito de sentido, né, que Uhum, é produzido por sujeitos. E não são quaisquer sujeitos, porque a gente não trabalha na AD com sujeito empírico, a gente trabalha na AD com sujeito de discurso, que é o sujeito sempre interpelado pela ideologia, né? Tem uma acepção clássica do Althusser que diz que o homem é um animal ideológico. sim. Peixe bebeu muito na fonte de Althusser, né? Quando ele fala da questão da ideologia, quando ele fala da questão da constituição do sujeito, ele vai concordar com Althusser que não existe sujeito fora da ideologia. Portanto, o sujeito se constitui porque ele está marcado pela ideologia. Então, é preciso que a gente entenda essas coisas básicas para que a gente saiba o que é o discurso, né? E como esse discurso é produzido. Ele é produzido por sujeitos que estão situados no mundo, que ocupam posições na sociedade e que ali vão produzir os sentidos dos discursos e vão interpretar. Uhum, Então, quando a gente fala que a Anne Orlando fala assim, o sujeito ele é condenado a interpretar, né? Que ele está sempre interpretando tudo que ele tem acesso na realidade, ele interpreta, né? Ele interpreta a partir de uma posição que é desde sempre ideológica. Então, quando a gente pensa no meme como discurso, a gente precisa ver que o meme não é só um texto
qualquer, um gênero qualquer que vai circular no ambiente digital, né? Mas o meme, ele vai carregar características que são características discursivas. Então, ele vai produzir sentidos, em primeiro lugar, dentro de uma conjuntura que é uma conjuntura tecnológica, não é? Então, tem as condições de produção específicas para a constituição do sentido no meme, né? Uma coisa importante que quando a gente fala de digital na análise do discurso, ai meu Deus, minha garganta quer falhar. Quando a gente fala de digital na análise do discurso, é a questão do que a Annie Orland chama de memória metálica, né? E o que vem a ser a memória metálica? Segundo ela, é o acúmulo dos dados, é a memória da tecnologia, que é constituída pelo acúmulo dos dados. Então, você tem lá a internet, você tem a rede de computadores, então você tem dados acumulados o tempo inteiro, você tem algoritmos, você tem elementos que constituem a internet e constituem uma memória. Então, como os memes circulam dentro do ambiente digital, eles carregam, então, essa memória metálica, eles fazem parte dessa memória metálica, eles carregam, não, eles se constituem a partir dessa memória metálica, né? E se constituindo a partir da memória metálica, é interessante a gente ver como os memes, eles têm uma durabilidade tão rápida, né? Que se caracterizam pela fugacidade. Agora tem um meme, daqui a alguns dias tem outro meme, daqui a alguns dias tem outro meme. Esses memes vão se constituindo através do típico do meio digital, né? Que é bem típico do meio. Exato, é típico do meio digital e é típico também dessa memória de acumulação de dados, né? Que faz com que o meme tenha determinadas características, por exemplo, a união da imagem com o texto, né? Mas também a produção de sentidos a partir dessa digitalização. Então, não é qualquer produção de sentido, é uma produção de sentido que está sendo direcionada pela digitalização dos dados, né? E a memória metálica, ela vai, por exemplo, determinar algumas repetições, né? Então, quando a gente vê o meme, a gente pode ver que algumas coisas ali se repetem. E é importante também notar, eu falo muito, viu, já que às vezes falo rápido também, se quiser me parar, pode me parar, fique à vontade. Não, pode falar à vontade. Os alunos sabem que eu falo um monte, viu? O único risco é você ter aqui na live parte 1 e parte 2, como teve com Lícia e outros convidados. A gente não consegue em 1 hora, aí eu aviso que vai cair e aí você volta para responder perguntas. Mas tudo bem. Tá bom, faz parte, né? Então, a memória metálica, é importante que a gente saiba que ela não pode ser vista isoladamente. Porque você tem a memória que é gerada pelo aparato tecnológico, a memória acumulativa, é a memória dos dados. Orland até fala que é uma memória ahistórica, porque ela não produz necessariamente história, mas ela produz um acúmulo de dados, né? Mas a memória metálica, ela é ligada à memória discursiva. E o que é a memória discursiva é um conceito muito importante para a análise de discurso. A gente trabalha muito com esse conceito de memória discursiva. Então, só para que a gente fale de maneira mais detida desse conceito, é importante dizer que a memória discursiva não está ligada à memória cognitiva, não tem nada a ver. A memória discursiva com memória cognitiva ou memória psicológica, que algumas teorias mobilizam para compreenderem as suas materialidades. Como a própria teoria do texto, né? Como a própria linguística de texto mobiliza. Sim, como a própria linguística de texto. Quando a gente fala de memória discursiva na AD, a gente está falando da construção histórica do enunciado dentro de práticas discursivas. Então, de que modo aquele enunciado constrói historicamente repetições que vão gerar uma memória? Então, quando a gente está falando de um meme, por exemplo, que vai ter lá uma mulher, eu estava vendo o meme, né? We can do it. Aquele famoso meme, We Can Do It, e que é ligado ao movimento feminista, aparece geralmente mulheres com poses do movimento feminista, né? Isso. Dizendo que podem lutar, etc. E vem o meme lá, We Can Do It. E quando a gente pega esse meme, We Can Do It, ele traz, claro, toda a questão do aparato tecnológico, dos elementos que constituem tecnologicamente esse meme, que são parte lá da memória metálica, mas ele traz também a memória discursiva,
né? Que é essa construção histórica do enunciado que vai permitir que se gere esse sentido do we can do it. Por que o can do it? O que significa we can do it? Quais são os sentidos que são mobilizados quando se fala we can do it a partir da junção da imagem com a parte verbal dentro do ambiente digital, por exemplo, né? Aí vai interessar para a D o modo como esses sentidos são construídos a partir dessa memória discursiva, que é desde sempre histórica. Então, a gente pega como é que a mulher vem sendo construída socialmente, né? Quais são os discursos que, girando historicamente, vão fazer com que esse meme signifique de uma forma ou de outra para a constituição de sentido sobre a mulher. Isso, e que já é o diferente da construção histórica da frase do Obama, yes you can, we can, yes you can. Sim. Então já é uma constituição histórica diferente, se você for olhar o caminho, né? Sim, e o que a análise de discurso diz, por exemplo, é que um mesmo enunciado ele pode ter sentidos diferentes a partir do momento em que sujeitos colocados em posições diferentes vão produzir aquele enunciado. Então, você pode pegar um we can do it produzido em outra situação, como eu já vi, né? Por exemplo, we can do it na capa de um caderno, não tem nada a ver lá com o movimento feminista, mas tem a ver, tem um deslocamento que tem a ver com estudo, tem a ver com outras questões que vão mobilizar. Eu já vi no outdoor de propaganda de academia. Yes, you can do it. Então, que já sai totalmente do contexto feminista, enfim, né? Bem o que você está falando. Exato. E aí a gente vê que é o mesmo enunciado, sim, produzindo sentidos diferentes. Mas por que ele produz sentidos diferentes? Porque os sujeitos que são produtores desse enunciado e que estão ali gerando sentidos para esse enunciado estão colocados em posições diferentes. Então, o sujeito que vai lá produzir um meme lá ligado ao movimento feminista, ele ocupa uma posição na sociedade que pressupõe uma ideologia sobre mulher, né? Sobre o que é ser mulher na sociedade, sobre o feminino, sobre o feminismo. Um sujeito que desloca, quando esse enunciado se desloca para outros lugares, outros sentidos são atribuídos, porque os sujeitos estão ocupando outras posições, né? O peixe e o sentido vai se modificar, porque quando o enunciado sai lá do interdiscurso, que é o conjunto de todos os discursos que existem, ele passa por um filtro que se chama formação discursiva, que é a possibilidade, o conjunto de dizeres do que pode ou deve ser dito em determinada conjuntura, né? E é passando por esse filtro, desculpa, que ele recebe o seu sentido, né? Então, pensando no meme, em primeiro lugar, o meme ele vai requerer gestos de interpretação dos sujeitos, colocados em posições diferentes. Portanto, o meme, quando requer gestos de interpretação do sujeito, claro que esses gestos podem gerar sentidos diferentes, porque se a gente pensa numa materialidade discursiva, a gente tem que saber que essa materialidade não tem um sentido fixo, porque o sentido sempre pode ser outro, né? Então, então eu vou pensar que esse meme tem esse sentido? Não. Os sentidos sempre podem ser outros. Então, um sujeito colocado numa posição pode interpretar um meme de uma forma. Um sujeito colocado em outro pode interpretar de outra forma. Aquele meme do We Can Do It pode ser interpretado de modo positivo por uma mulher feminista. Por um outro sujeito que está dentro de uma posição, uma formação discursiva machista, vai dizer, olha, que meme ridículo, né? Uma mulher fazendo uma posição assim, né? Então, outro gesto de interpretação vai ser mobilizado para ali gerar sentidos frente àquele elemento, aquela materialidade de discurso que é o meme, né? E o meme também, ele tem uma característica que é a repetição e a ressignificação. Sim. E, na verdade, é uma característica do próprio discurso. Porque o discurso, ele se baseia na repetição, que é a paráfrase, não é a repetição pela repetição exata, mas é a repetição pelo sentido mesmo, né? Se repete para gerar o mesmo sentido, para se cair na mesma zona de sentido. Então, você diz o mesmo que se diga com outras palavras, mas você está na mesma zona de sentido. É uma repetição intencional, inclusive. Intencional. E é intencional, né?
Não, ó, na análise de discurso, nós não trabalhamos com intenção. Tem uma questão muito cara para análise de discurso, que digamos assim, uma crítica à ideia da pragmática de que existe um sujeito intencional. Uhum. E aí eu até dei um mini curso na Abralin, que foi da pragmática à análise do discurso, para explicar um pouco dessa crítica que a AD faz ao sujeito pragmático, né? Que é o sujeito lá de Austin, que vai, a partir dos atos de fala, gerar a questão da intencionalidade, que é um dos fatores da textualidade na linguística textual, né? Sim. E a análise do discurso vai criticar essa intencionalidade, porque se acredita que a intenção, de alguma forma, ela direciona o sentido. Então, um exemplo, o autor teve a intenção de dizer algo, então, se o ouvinte não consegue captar a intenção, provavelmente esse ouvinte não soube interpretar aquele texto. É como se houvesse um direcionamento do sentido através da intenção. Como a análise de discurso não acredita que há um sentido único, ou seja, nem esse sentido intencionado pelo autor, que o sentido sempre pode ser outro, porque o sentido histórico é da base da história, é da base do social, então a análise de discurso não trabalha com a intencionalidade, ela trabalha com a posição do sujeito colocada nessas diferentes zonas do sentido, né? Sim, então, eu falei intencional, mas no sentido do texto mesmo, para quem está indo por um caminho de uma análise mais pragmática, né? Essa questão. Eu achei interessante falar, Jaque, porque como tem muita gente assistindo, de repente as pessoas podem até ter essa dúvida, né, com relação a essa questão da intencionalidade. Foi bom esclarecer, porque quando você fala intenção, realmente, é porque eu já estou tão dentro da linha do texto, que aí eu já vou analisando por esse caminho. Mas daí você já no pensamento da AD já descarta, né? Porque você já tem esse olhar mais treinado. Enfim, mas pode continuar. Aí você está falando das características da repetição, o que mais? Da repetição e da ressignificação. Sim. Né? Porque na análise de discurso a gente tem esses dois grandes eixos, né? A repetição, que é a paráfrase, como eu estava falando, e a paráfrase não é só a repetição, porque você repete exatamente a mesma coisa, não, é a repetição que leva a uma mesma zona de sentidos, né? Ou seja, eu posso falar a mesma coisa dizendo palavras diferentes, ou proferindo enunciados diferentes, mas dizer a mesma coisa. E do mesmo modo, eu posso falar coisas diferentes, produzindo o mesmo enunciado. Quando eu dei o exemplo do We Can Do It, ligado ao movimento, ligado lá à mulher, com determinado com o braço assim, que vai se remeter ao movimento feminista. E quando eu falei do We Can Do It, ligado lá ao caderno, que vai ter outro sentido, né? Então, você tem o mesmo enunciado, levando a sentidos diferentes. E aí, você tem a polissemia, que é um conceito EAD que também é um pouco diferente do conceito da semântica, né? Sim. De polissemia da semântica. Porque a gente tem um outro conceito de polissemia que é gerado pelo deslocamento da repetição. Então, tanto se repete até um ponto que há um deslocamento, um deslizamento que vai levar a um outro sentido. Né? E isso é muito interessante da gente ver, porque é um modo que o discurso tem de ser outro. Né? Então, você pensa que o discurso sempre vai estar ali produzindo o mesmo a partir daquela repetição e a partir de uma irrupção desse deslize, o sentido pode ser outro. Então, quando você tem um meme lá circulando sempre, aquele mesmo enunciado, daquele mesmo jeito, de repente aquilo pode ser interpretado de modo diferente. Porque aquela repetição gerou um outro viés de sentido, né? Que o sujeito vai estar ali interpretando de outro modo. Então, eu acho que todas essas questões são interessantes e caras à análise de discurso. A gente pensar também a outros elementos que vêm junto com os memes, como, por exemplo, as hashtags, né? Que muitas vezes acompanham o meme, que, na verdade, são elementos da própria estrutura digital. Mas a gente considera as hashtags nas discurso como elementos de discurso, né? Então, não são só elementos para aglutinadores de informação que servem para
fazer com que alguém procure, pesquise algo, né? Vá catalogar informações, mas são elementos de discurso que remetem a sentidos. Então, quais são as hashtags que estão sendo utilizadas naquele meme? Né? Então, você tem lá o We Can Do It. Mulher, lugar de mulher onde ela quiser. Né? O lugar de mulher na política. Lugar de mulher na rua. Né? Uhum. E aí eu andei pesquisando algumas hashtags que vêm sendo utilizadas, por exemplo, neste caso, e a gente vai vendo que essas hashtags vão levando a determinadas posições, que são posições sujeito e são posições ideológicas, né? Uhum. Ou seja, são formas de compreender a realidade, de compreender o que é ser mulher na sociedade, por exemplo, e de compreender qual o sentido de ser mulher na sociedade. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito importante também, que é a heterogeneidade do discurso, né? Você sabe que o próprio Bakhtin já falava lá, né? Que todo enunciado tem uma dimensão dupla. Ele tem lá a posição do eu e a posição do outro, né? E essa dimensão dupla que vai representar essa heterogeneidade, depois Peixe pega essa questão da heterogeneidade também, para mostrar que sempre uma formação discursiva é invadida por outras. Então, o discurso nunca é o mesmo e nunca também está ali sozinho, porque ele sempre está em relação com outros, ele está em relação com já dito, ele está em relação com discursos anteriores. Né? E quando a gente pensa que essa relação dos memes pode também gerar outros dizeres a partir do mesmo, a gente vê como esse meme vai se relacionar com outros que virão antes dele, que virão depois dele, vai ser uma resposta a algum meme que já existe, ou algum outro discurso, né? Vai ser um diálogo com outros discursos que representam embates. Então, é muito importante a gente ver como essa heterogeneidade vai construir essa discursividade. Né? Esse meme funcionando como uma resposta a outro meme, funcionando numa cadeia, num elo, né, de ligação com outros memes que vão compor também essa cena do discurso dentro do meio digital. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, gente? Por enquanto, assim, você quer continuar? Porque a gente vai deixando as perguntas mais para a parte final. Eu até vou anotando para você ficar bem à vontade. Mas... Se tiver alguma pergunta, pode fazer, viu? Porque eu gosto assim de fazer esse bate-bola. Por enquanto, não. É porque, na verdade, acho que, em geral, o pessoal deixa mais quando termina. Mas pode continuar aí, se você... Que depois também eu queria complementar falando da questão do olhar da linguística de texto, né? Para esses mesmos aspectos aí que você mencionou, né? Como é que a LT iria olhar, né, para o meme. Sim. Sim. Mas pode falar. Eu só quero dizer que Jaqueline Estácio entrou, que é lá do NUPED também. Olá, Jaqueline, tudo bem? Sim. Lá do NUPED. O NUPED é o grupo de pesquisa lá da UFBA. O pessoal já está elogiando aí a live, tem muita gente, Vanessa, Eduardo, o pessoal está gostando aí. Mas o Anderson está perguntando se a hashtag, além de discurso, faz parte da memória metálica. Então, quando a gente está falando de tudo que está lá circulando no meio digital, Anderson, tudo que está lá circulando no meio digital, de certo modo, vai dialogar com a memória metálica, porque a memória metálica é a memória das tecnologias, né? Então, é a memória que rege o funcionamento da tecnologia. Se a gente está falando de um elemento que é proveniente de uma tecnologia, seja no celular, seja no computador, né? Esse elemento proveniente da tecnologia vai dialogar com a memória metálica, né? E quando a gente fala que tem outra pessoa falando do contexto, se o contexto também... Social, é Flávia do IPJ, ela está perguntando se o contexto social contribui para a interpretação dos memes. E aí, o que seria P pela D? Você vai dar a resposta pela D, né? Porque é realmente a sua... Flávia, obrigada pela pergunta. Então, muito boa a sua pergunta, viu? Parabéns. O contexto social, na verdade, na AD, a gente não trabalha com a noção de contexto. Há um deslocamento para a gente trabalhar com a noção de condições de produção. Porque a noção de contexto, ela já parte de uma leitura pragmática, né? Você tem
o enunciado, e o enunciado colocado dentro de um contexto vai ter um sentido ou vai ter outro sentido. E na análise de discurso, a gente trabalha com as condições de produção, que envolvem não só o contexto imediato, não só o contexto social, mas envolve também a memória. Isso que eu terminei de falar da memória histórica, da construção histórica do enunciado nas práticas sociais, reguladas por aparelhos ideológicos, como diz o Curtini, né, quando ele fala da memória discursiva. Então, abrange a memória e abrange também os posicionamentos do sujeito, o modo como os sujeitos se posicionam, estão posicionados, e o modo como os sujeitos se constituem na ideologia, e que falam de uma maneira ou de outra, e que geram um sentido ou outro. Então, o meme, apesar de a gente saber que ele está lá ligado à memória metálica, como eu falei antes, ele vai pressupor a memória discursiva também, e ele vai pressupor gestos de interpretação, né? Então, sujeitos que vão interpretá-lo. Por isso, o meme, ele vai gerar, sim, essa polissemia dentro do discurso, porque o sentido sempre pode ser outro. O sujeito que interpreta o meme não é o mesmo sujeito que vai interpretar colocado em outro lugar, colocado em outra posição. Essa resposta aí, né, que você, né, apresentou para a Flávia, né, da pergunta, já seria diferente no caso da LT, né, que o LT já trabalha com a noção de contexto, até porque o LT teve uma virada pragmática. Então, você vê que o contexto para a LT não seria uma noção que se trabalha assim, porque haveria uma concepção mais ampla, porque tem a memória tanto, né, aquela discursiva, né, que vai ser acrescentada aí, como você falou, a memória metálica. Então, como trabalhar com isso? A AD, eu acho que expande mais, né, mas para ele ter o contexto sociocultural, principalmente, ele, hoje em dia, né, nessas últimas fases, a terceira fase e a quarta fase, a bakhtiniana, né, proposta por Heine, são importantes, né, importantíssimas. Sim, claro. Bom, então, eu espero que... É cognitivo, né, na linguística textual, que a gente tem também a mobilização do elemento social, né, mais amplo. Mas a diferença grande é que a análise de discurso vai considerar a memória, né, que é a memória discursiva, como elemento que constitui essas condições de produção, e a questão da ideologia, que é diferente também, por exemplo, da ideologia falada pelo Bakhtin, que o Bakhtin considera que o signo é ideológico. E o Peixe considera que o sujeito é que é constituído na ideologia. Então, a ideologia não está lá no signo, a ideologia constitui o indivíduo e sujeito. Aliás, o fato de constituir o indivíduo e sujeito significa que só existe sujeito quando o indivíduo é convertido, é chamado pela ideologia. Antes disso, não existe sujeito. Por isso, o Althusser diz, é sempre já sujeito. Porque quando a gente nasce, os sentidos já estão aí antes de nós. Claro, né? E quando a gente nasce, nós, na verdade, somos levados a nos identificar com uns ou com outros, ou somos levados a ocupar lugares diferentes na esfera social. Mas os sentidos já são pré-existentes, eles já estavam aí antes, né? Exatamente. Sim, eles já estavam aí, mas também a gente não pode ver, eles são pré-existentes, correto, mas também a gente não pode ver como se houvesse uma fixidez no sentido, pelo fato deles serem pré-existentes, eles vão determinar exatamente que aqueles sentidos sejam assim. Que existe a relação entre a paráfrase e a polissemia, entre o mesmo e o outro, né? Isso. E eu tô falando isso porque tem muitos alunos aí, então, de repente, eu acho que é legal a gente esclarecer. Não, claro, é muito bom esclarecer, porque o pessoal fica na dúvida mesmo, né? A maior parte é aluno aqui de graduação. Aí tem o Ramires aqui, meu orientando de mestrado, ele foi seu aluno? Foi também, né? Foi, aí ele está perguntando aqui, na verdade ele está fazendo uma observação de que essa relação LT mais discurso é uma delícia de se ouvir, também para levar como propostas de trabalho adaptadas para o trabalho com texto na educação básica. Quero um mini curso com esse dueto. Obrigada, Ramires, pelo seu comentário. Realmente eu acho que vocês estão vendo que são visões diferentes, né? A LT trabalha com contexto, a análise de discurso não trabalha com contexto, a própria noção de ideologia aí, né? Se a gente for pegar uma visão bakhtiniana, já vai ser diferente do que, por exemplo, em AD você poderia pegar, né, e adotar.
Então, é interessante porque as duas são relevantes, você vai ter dois caminhos distintos e que no final acabam se complementando. Afinal, o texto, né, embora não seja, claro, a mesma coisa que discurso, né, para muitos autores, claro, já fazem essa distinção, mas você vai ter, no final das contas, né, você vai ter, de fato, como complementariedade, né, se você for olhar o objeto no ponto de vista, né, mais amplo. Eu estou falando no nível em que a linguística ela sai do formalismo, né, da linguística formal, que é até a chamada linguística da frase, para a linguística, né, do texto ou discurso, porque você teria, né, várias teorias para, inclusive, te ajudar nessa análise. Não só a LT, a AD, você tem a própria semiótica, né, que ajuda bastante, né? Hoje em dia, com os recursos multimodais, eu já falei aqui da semiótica, né, com o professor Júlio, da UFBA, o professor Júlio Neves, enfim, mas o pessoal está gostando muito da live. Se eu queria comentar mais alguma coisa antes de eu falar da perspectiva. Aí, ó, o Júlio entrou, acabei de falar nele. Seja bem-vindo, Júlio. O professor Júlio Eu entrou. queria falar sobre essa questão da imagem na AD, né? Porque nos últimos textos, Peixe, já na década de 80, inicialmente a análise de discurso ela se debruçava sobre o estudo da frase, quer dizer, da frase não, do texto, né? Mas do texto visto como elemento de discurso. E, posteriormente, lá no finalzinho da análise de discurso, Peixe começou a falar da imagem, né? E ele começou a trazer alguns elementos para caracterizar a imagem. Então, ele dizia que a imagem, assim como o discurso, ela também é dotada de opacidade, né? E o que a gente pode entender por isso, por essa afirmação de que a imagem também é dotada de opacidade, assim como o discurso, né? Porque o Peixe diz que o discurso ele é opaco, porque a gente sabe que não há uma relação direta entre palavra e coisa, né? Essa relação é mediada, e é mediada por um olhar, né, que é um olhar opaco, é o olhar do sujeito interpelado lá pela ideologia que vai interpretar aquela realidade de um modo ou de outro, né? E assim, a imagem também vai carregar essa opacidade, porque ela vai gerar sentidos outros como elemento de discurso. E ele é atravessado Um pouquinho, mas voltou, viu, pela Paulo? memória. Assim como o discurso é atravessado pela memória. Travou, não foi? Mas já voltou. Travou? Agora está normal. Assim como o discurso é atravessado pela memória, ele dizia que a imagem também é atravessada pela memória, né? Então, quando a gente observa uma imagem AD, a gente observa essa imagem como um elemento de discurso mesmo, né? A gente não observa a imagem apenas como um adereço, apenas como um elemento ali secundário para complementar o sentido de um texto. A gente observa essa imagem como discurso. E como discurso a gente vê que essa imagem vai mobilizar a ideologia, que essa imagem vai mobilizar a polissemia, que essa imagem também vai mobilizar essa opacidade com esse olhar diferente do sujeito, colocado em posições diferentes, né, que vai interpretar a imagem de um jeito ou de outro, né, que vai possibilitar também essa leitura histórica, porque a imagem não é, assim como o discurso, a imagem também não é um elemento isolado. Ela está ali em relação com outras imagens. E aí o Curtini traz até um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito da intericonicidade, né? Então, é um conceito que diz que uma imagem carrega dentro de si ecos de outras imagens. Então, quando a gente vê uma imagem, há nela ecos de outras imagens, assim como o discurso carrega em si ecos de outros discursos. Como se fosse contexto verbal. De outros discursos que vêm anteriores a ele. A imagem também carrega ecos de outras imagens. E assim a gente pode, por exemplo, ver aquela imagem na relação com outras imagens. Outras que vêm antes dela e outras que indicam imagens que virão depois, mas nesse diálogo entre as imagens. E eu acho que o meme com essa imagem também vai mobilizar imagens outras que vêm antes e outras que irão lá indicar outras coisas que vêm depois, né? Certo. Tem uma pergunta interessante aqui do Eduardo. Ele está perguntando se a função social extrapola a função cômica dos memes. O que é que você acha?
A questão do humor, né, e da comicidade nos memes, é uma questão assim que também, para análise de discurso, a gente pergunta o que é humor, o que gera riso, né? Então, o que gera riso, muitas vezes, dentro de determinadas condições, vai gerar riso para um sujeito colocado numa posição e não vai gerar riso para um sujeito colocado em outra posição. Porque um meme, ele Uhum. está dentro da história, ele vai trazer essa relação com o social, com o político, mas esse humor, muitas vezes, é uma forma de construir essa ponte com o social, por exemplo, essa ponte com o político, né? Isso. Então, e esse humor também é variável, porque você pensa, ora, eu achei engraçado uma coisa, um sujeito colocado numa posição tal achou algo muito engraçado. Outro sujeito colocado na posição Y não achou. Porque o sentido de humor, o efeito de humor não é o mesmo, porque o efeito de sentido não é o mesmo também dos sujeitos colocados nas diversas posições, né? Uhum. É interessante, né? Isso aí, porque inicialmente a gente pensa mais na comicidade, né, Palmira? A gente pensa mais nesse Exato. efeito de humor, que é o resultado, digamos assim, imediato, que é quando a gente vê o meme, né? A gente, né, se depara, mas por mais inocente que ele seja, e principalmente para um olhar, né, de um analista do discurso, você vai ter essa ponte, né? O que é que está ali, que papel social é que, por exemplo, você vai ter, eu lembro não em relação a memes, mas em relação às piadas, né, que é chamada de piada de humor negro, enfim, né? Como essa questão do humor muda, né, de uma categoria para outra, enfim, né, de um lugar para outro, como isso aí seria automaticamente relativo, né? Então, Sim, e também uma questão interessante que eu acho é o risível. O que é o risível? Se a gente pega pelo viés do discurso, o que é o risível? Por que rimos de uma coisa, ri-se de uma coisa e não ri-se de outra? E por que em determinados contextos ri-se de uma coisa e não ri-se de outra? Hoje eu estava dando uma aula mais cedo, e aí eu levei para a aula um exemplo de uma imagem que falava sobre o baiano, o homem estava sentado numa cadeira de rodas, tomando uma aguinha de coco, e aí tinha dinheiro voando, e ele ficava lá na água de coco dele e dizia, se o vento muda, eu vou ganhar o dia, né? Então, aquele sentido que estava vindo ali na história pela recuperação do já dito sobre a preguiça baiana, estava vindo revestido pelo discurso de humor. Então, sim, ali, em determinado contexto, aquilo vai gerar o riso. Mas aquilo sendo colocado, por exemplo, para um olhar crítico daquele que está vendo determinado estereótipo sobre o baiano, não vai gerar tanto riso assim. Pode gerar ao contrário, pode gerar claro. crítica, pode gerar revolta, pode gerar provocação, né? Porque esse efeito de humor é, antes de tudo, também é gerado pela posição sujeito, né? Uhum. É, mais alguma questão, assim, antes de eu fazer um paralelo com a LT, você gostaria de ressaltar mais alguma coisa? Ou posso ir falando e as perguntas vão se... Pode ir falando. Agora deixa você falar, porque Tá. senão eu fico falando. Gente, vocês podem ir colocando perguntas aí que a gente vai acompanhando, tá? Eu vou fazer um paralelo assim com o que a gente tem na LT, na perspectiva de uma análise de memes, né? Ou análise de um gênero textual que seria, né, praticamente, né, assim, um gênero do meio digital. Primeira observação, assim, é que ele, para constituir um gênero em linguística de texto, né, a gente, né, chamaria de gênero textual ou, numa visão mais bakhtiniana, gênero discursivo. Alguns autores preferem usar gênero textual barra discursivo, né? Para ele constituir, ele teria que passar pelo menos pelos três aspectos que estão dentro da tríade bakhtiniana: composição estrutural, conteúdo temático e estilo. Então, o meme ele apresenta todos os três e todo gênero ele teria uma determinada função, né? E o gênero tem essa função, que eu concordo plenamente com o que Palmira falou, que não é uma função meramente de comicidade, ele vai estar ali camuflado, né? Exatamente esse propósito vai estar camuflado com uma função também social. Então, a LT também enxerga, né, isso aí a partir da visualização do gênero. O gênero num sentido, sendo visualizado no ponto de vista macro, né? No sentido maior. Então, seria um meme, sim, seria um gênero.
Eu queria destacar que no Brasil ele começou em 2010, praticamente, nos primeiros memes, com o Cala a Boca Galvão, por exemplo, que já estava surgindo na internet. É um enunciado, como ela falou, que tem a ideia, tem a repetição, né, que está sendo colocada ali o tempo todo. E essa repetição, embora tenha o efeito da comicidade, está ligada realmente a algum aspecto da sociedade, né? E aí você, claro, para uma análise mais da análise do discurso, você teria que ir a fundo, tanto na memória, como ela falou, metálica, como a memória discursiva, mas para a ele ter, o que você teria que observar, quais são os conhecimentos, né, ali que são ativados, os conhecimentos estratégicos, né, tanto no caso do autor do meme, como do leitor, para que haja uma compreensão e interpretação desses sentidos, né, textuais. Eu queria destacar que ele é genuinamente digital, não é igual àqueles outros gêneros que estão anteriores até os memes, que foram para a internet, mas com uma contraparte no meio impresso, como, por exemplo, e-mail, Marcus que cita, né, como contraparte à carta, né, a carta. Você vai ter o chat, também tem uma contraparte, como a conversa espontânea, né, a conversa oral. Então, o meme já seria um gênero genuinamente digital, como o próprio blog, né? Você tem ali, né, a ideia, né, do blog estar na internet, mas, claro, você pode pensar também no caso, naqueles diários pessoais, mas eu não vejo mais o blog hoje como esse, né? Por isso que eu digo que o blog hoje não teria essa contraparte, porque o blog que teria a contraparte do impresso, né? Ou seja, do papel, seria aquele blog lá bem do início, que é aquele blog como diário pessoal. Então, é um gênero, sim, né? Do meio digital, né? Que se realiza nesse meio. Ele também ele se infiltrou, gostaria que ele puxasse a sardinha aqui para os meus temas de pesquisa. Ele se infiltrou bastante no meio jornalístico, o meme, porque ele se espalhou pelas redes, mas antes de se espalhar pelas redes sociais, ele, no próprio tweet jornalístico, porque eu estava estudando em 2010, ele estava sendo recorrente, toda hora era um meme que estava sendo colocado. Eu acho que o próprio jornalista, ele aproveitou que esse novo gênero para aumentar a interação com o leitor. Então, toda hora era um meme lá sendo divulgado. Eu lembro em 2012, que foi um meme que mais fez sucesso, assim, que foi um meme aparentemente muito bobo, né? Foi o da... E a Luísa está no Canadá, né? Não sei se vocês se lembram da história desse meme. Uma estudante, né? Ela era filha de um jornalista, se eu não me engano, acho que tinha, ao mesmo tempo, acho que ele tinha alguma filiação política lá na cidade, e ele foi convidado para esse senhor, ele foi convidado em João Pessoa a fazer uma propaganda de um empreendimento imobiliário. E nessa propaganda, para dar um tom mais afetivo, ele falou: vale muito a pena, e por isso que tanto vale que eu trouxe toda a minha família aqui, e toda a minha família aqui está reunida, né, para que eu possa fazer a propaganda, né? Menos a Luísa, que está no Canadá. Isso foi gravado, isso foi colocado, né? E aí acabou que isso se espalhou, não sei se vocês lembram, né? E a Luísa está no Canadá, né? Então, esse meme em 2012, nossa, ele estourou no Twitter, assim, como a Palmira falou, muito rápido, né? Eu achei que ele ia sumir, assim, mas assim, ele ficou um bom tempo, mas mesmo assim ele... acho que a rapidez foi no modo como ele explodiu. Tanto é que a Luísa, a verdadeira, teve que voltar do Canadá para o Brasil para se apresentar. Todo mundo queria saber quem era a Luísa, porque todo mundo ficava usando a frase: não, eu estou aqui, menos a Luísa, que está no Canadá, minha família está aqui. Veio o grupo todo para a reunião, menos a Luísa, que está no Canadá. Quando alguém ia começar, né, algum evento, né, em conjunto, mesmo sem ser, claro, eventos pequenos, assim, um evento maior, aí todo mundo citava, né, menos a Luísa, que está no Canadá. Então, esse meme pegou. Então, eu lembro desse primeiro meme, lembro, inclusive, da época que começaram a usar as tags, né, as hashtags, isso foi no Twitter também, porque, não sei se vocês estão lembrados, que a própria hashtag, ela nasceu do Twitter, né, dos tweets.
e principalmente os tweets jornalísticos, eles usaram isso muito como mecanismo de busca. E eu chamaria isso em LT, Palmira, essas tags, né, como, claro que elas são um reforço para a construção de sentido, a gente chamaria isso de uma função hipertextual, né, que está em conjunto, colaborando com a construção textual do sentido. Se a gente for olhar pela análise da referência, né, da referenciação, a gente poderia até dizer que essas tags assumem um potencial resumitivo, né, como se fosse uma anáfora encapsuladora. Você, usando aquela tag lá, né, por exemplo, do primeiro meme, Cala a Boca Galvão, se você usar no Twitter, até hoje você encontra várias referências do Cala a Boca Galvão, né? Ou até de outros memes aí que vão aparecendo. Então, essas tags estão inseridas no meme, sim, é uma função hipertextual, assim como é uma função hipertextual do próprio tweet, né? Do próprio tweet, principalmente do tweet jornalístico, e eles se espalharam também pelas redes, né? Eu acho que uma coisa mais importante hoje em dia, né, para a gente talvez observar, é como os memes eles saíram de uma configuração muito mais verbal para ser um texto muito semiótico, né? Então hoje em dia você não vai ter um meme. É muito difícil você ter só o meme verbal, né? Que pegue e fique muito tempo. Você, em geral, mesmo que ele pegue, você vai estar lá nas redes usando com imagem. Então, aí vem a análise semiótica, né? Que vai nos ajudar aí, né? A LT pode, né, ser justamente complementada, né? Aí com a análise da própria semiótica. E aí você tem imagem, né, junto com o texto, com aquela repetição ali que foi colocada, e aí o leitor ele vai ter que ativar, né, ele vai ter que mobilizar todos esses conhecimentos estratégicos, né, a COR fala de 4 tipos de conhecimento, né, aquele socio-interacional, relativo aos modelos globais, o linguístico, né, e na verdade, e o enciclopédico, que seria o conhecimento de mundo. Então, você teria essa mobilização desses conhecimentos, e hoje você não vai ter o meme só da repetição verbal, você vai ter o meme da imagem com o texto. E você falou aí também da questão, né, do que Peixoto abordou sobre a imagem, né, como se, também tendo uma relação com um espectro, né, como se fosse uma relação com outras imagens, e eu acho que isso aí também se adequa ao que a gente tem hoje, né, que é muito meme, né, com, digamos, texto visual e texto verbal. Eu queria lembrar aqui de alguns, né? Eu até separei aqui. Teve um que eu encontrei recentemente falando porque a gente está falando de memes e pandemia. Com a pandemia, vários estouraram aí, né? Dispararam, né? Vários memes aí estão aparecendo e, como você falou, surge, depois some, mas a gente, né, sabe que é assim mesmo o ritmo nesses gêneros, né, do meio digital. Teve um que é sobre o comércio local, não sei se vocês lembram desse anunciado, apoia o comércio local, né? Apoia o comércio local, a gente sempre todo está incentivando isso. E aí tem uma foto nesse meme de um Guaraná Antártica com a tampa do Guaraná, né? Tem o preço de R$ 3,49 e o preço com a etiqueta em papel, com adesiva, né? Assim, R$ 6, ou seja, o comércio local está cobrando R$ 6 e a tampa está dizendo R$ 13,49. Então, o meme seria o quê? Uma ironia, né? Apoia o comércio local, né? Então, como apoiar o comércio local se está me cobrando 6 em algo que na tampa você já teria, né, o outro preço. Outro meme que foi muito comum aí na pandemia, acho que talvez seja o mais famoso, é saudades, né? Não é, minha filha? Pode ser saudades de uma aglomeração, né, minha filha? Saudades de uma academia, né, minha filha? Saudade de um salão. Então, essa frase aí repetida em várias imagens, né, com a foto, inclusive, do Drauzio, né, do Drauzio Varela. Então, na verdade, você tem isso bem colocado, né? Então, a pessoa está dizendo aí, saudades, Palmira, tá vendo? Saudade de você. Oi, Karine, carinho. Eu achei uma, inclusive, reconfiguração aqui desse meme, né, de saudades, né, minha filha, indo para a situação do auxílio emergencial, né, que também aconteceu agora na pandemia. Então, tem a foto do Drauzio, né, e aí lá em cima tem saudades, né, minha filha, e na foto, né, dentro da foto tá escrito assim, já dei uma olhadinha hoje, né, minha filha, aí embaixo uma imagem
daquela tela da caixa, né, situação atual em análise. Ou seja, ele está perguntando se você já deu uma olhadinha hoje na situação do auxílio emergencial, todo mundo esperando, né? Então, esse meme foi reconfigurado. Em vez de ser só o saudade, minha filha, né? Já deu uma olhadinha hoje, né, minha filha, no auxílio emergencial. Está todo mundo dependendo aí desse auxílio, né, para viver e sobreviver. Então, assim, são questões, né? Você que para AD, né, sabe muito bem, eu acho que socialmente dizem muito, né? Você vai ter aí posições ideológicas, lugares, né, marcados, e para ele ter também é muito interessante, porque você vai ter o gênero que é reconfigurado, né? Como o próprio meme pode ter a repetição, né, reconfigurada, como nesse caso aí. Você pode ter texto verbal e não verbal, né? Pode ter a imagem ali auxiliando. Eu adicionaria, assim, por fim, né? Eu adicionaria a análise dos critérios de textualização, se você quiser fazer um trabalho com meme, também uma análise interessante, né? Como fatores como coesão e coerência, né? Afinal de contas, Charrod já dizia que a coerência é um princípio de interpretabilidade do discurso, né? Desde a virada pragmática. Então, o que faz a coerência, né? Essa construção de sentido no texto, pode ser que daqui a 20 anos, alguém que leia isso aqui desse meme do auxílio emergencial, situação atual em análise, não entenda nada, porque a coerência não vai, né, não vai se fazer presente ali naquele momento. Então, por isso que sempre, né, para a gente, né, essa noção do contexto aí, né, que seria esse contexto, né, sociocultural, mais imediato, enfim, seria importante. Enquanto para a AD, né, vocês não trabalham com diretamente com essa concepção de contexto, mas tem outras coisas, né, além, né, para abordar. Então, tem o fator de coesão, coerência. Outro fator que é muito considerado aí também na produção dos memes é o da intertextualidade, que no caso você falou da discursividade aí, né? Como é? E intericonicidade também. Então, intericonicidade nos memes. então, aqui a gente, na LT, a gente poderia abordar a intertextualidade mesmo, aí como seria, né, essa relação geral, né, do texto do meme com outros, né, que a Có dizia aqui em sentido amplo, a intertextualidade é qualquer relação, né, que você vai ter daquele texto com outros. Em sentido estrito, né, aí claro que você vai ver qual tipo de intertextualidade ali estaria sendo apresentada. Seria uma paródia, seria uma citação direta, né, seria o que ali que estaria colocado. Então, também uma análise interessante, né, da intertextualidade. Situacionalidade, né, que é essa própria relação com o contexto. Então, assim, os fatores de textualização, né, que foram desde 1981 defendidos aí por Bogran e Dressler, né, eles são relevantes assim, para essa análise textual mais ampla. E eu adicionaria aqui a contribuição muito forte da semiótica, né, e dos modelos né, de base aí, semiótica, a própria multimodalidade, a análise da multimodalidade aqui vai ajudar bastante, né, a própria gramática do design visual poderia ajudar, assim como ajuda a analisar uma charge, que é um discurso que tem muita imagem, pode muito bem a gramática do design visual também ajudar a analisar o meme, tá? Então, são todos esses aspectos aí que eu diria, mas não vamos esquecer, né, que o meme tem essa questão da repetição, tem o efeito da comicidade, né, o efeito de humor, mas sempre por trás, né, tem a questão social aí, como o Palmira bem destacou, né, deixou bem claro aí no início. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Palmira está achando alguma pergunta aí? Olha aí comigo, acho que... Tem só uma questão que alguém botou, agora eu já me perdi, eu ainda me perco, esses comentários vão subindo. Laís, que é do IPJ, perguntando, a LT analisa o não dito nos memes, o que está por trás daí? A LT ou a AD a pergunta? Ah, tá, desculpe. Não é para você, não é para mim. A LT analisa o não dito no meme. Na verdade, iria analisar, sim, do ponto de vista... Eu respondo pela LT e depois você responde pela AD, tá? Pela LT, na verdade, você teria uma análise do não dito
abordando os implícitos, né? O que há de implicitude, né, naquele texto. Então, a partir da própria imagem, você pode tirar muitos implícitos. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo que tenha muita coisa implícita. Aqui, tem um meme, né, aqui que eu achei, também do período da pandemia, que é um cachorro falando com seu dono, né, numa caixinha de texto, né, e ele diz aí o dono com um colar, aquele colar que o cachorro usa quando faz uma cirurgia, e aí o cachorro diz, é para o seu bem, pode não você não pode tocar o seu rosto. Ou seja, se você for olhar aí do ponto de vista das implicitudes, né, do implícito no texto, aí você vai entender que o que não está sendo dito aí é justamente que assim, que o dono, muitas vezes, faz com que o cachorro passe pela mesma situação, que ele fica muito chateado quando usa aquele colar, né? Enfim, e aí o cachorro está com o discurso, né, de que é para o bem dele, que ele tem que se proteger, então como se fosse a questão de usar máscara, né? Que o colar iria proteger do efeito do vírus. Então, esses implícitos que estão muito associados à própria imagem, ou ao próprio texto verbal também. Boa noite, gente. Estamos aqui de volta. Boa noite. Caiu aqui a conexão. Não deu tempo nem de eu avisar a Palmira, né? Mas ela já sabe que tem que voltar. Eu acredito que ela volte, sim. Vamos aguardar aqui. Aqui entrou Palmira. Deixa eu... Ô, Jaque, o assunto Oi. rendeu, Foi, rendeu e eu acabei não te avisando, né? Porque eu estava falando, mas enfim, ainda bem que você lembrou que tinha que voltar. Então é isso, são as minhas considerações, né, sobre a análise dos memes na LT, uma consideração assim mais geral. E é isso. Eu vou ver se tem mais perguntas aqui. Gente, se vocês tiverem feito perguntas que a gente não respondeu, coloquem aqui, por favor, novamente, porque o pessoal estava elogiando muito aqui a live, dizendo que passou rápido. Bom, deixa eu comentar aqui. Enquanto isso, o pessoal vai voltando aí. Deixa eu ver se tem outros aqui, memes que eu separei. Tem um outro que assim, que para você ver, né, como depende, né, para a gente de uma referência também temporal, né, para poder interpretar esse meme. Tem um que é a imagem dos mestre dos magos da Caverna do Dragão. Quem é realmente da geração aí que assistiu a Caverna do Dragão, aí tem o mestre dos magos dizendo o seguinte, tem imagem dele embaixo, eu vos guiarei para saírem da quarentena. O que esse meme quer dizer? O mestre dos magos guiando alguém para sair da quarentena, hein, Palmira? O que você entende disso daí? Olha, o mestre dos magos, assim, eu me lembro vagamente, viu, Jag? Não, eu achei que você assistisse o Mestre dos Magos, a Caverna do Dragão. Foi um Eu dos... me lembro vagamente, não me lembro muito, não. Mas, assim, uma coisa que eu quero tocar aí é da menina que falou sobre o não dito, eu não sei como é o nome dela, o nome da menina que fez a pergunta sobre o não dito, se a sim, linguística... exatamente, porque eu estava... depois a gente volta para essa questão aí do meme dos Mestres dos Magos, para eu completar, mas pode falar aí dos não ditos, porque eu estava falando dos implícitos, né? Da Algo LT, que você da falou, implicitude, acho que travou. e aí agora pela D seria os não ditos. Travou, pronto, voltou. Pronto. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Uhum. Pronto. Então, essa questão dos não ditos, o trabalho com o silêncio é um trabalho bem importante dentro da análise de discurso, né? A gente não trabalha necessariamente com o implícito é uma noção mais pragmática. A gente trabalha mais com o silêncio, quer dizer,
com o que não é dito e que produz sentido, né? É o silêncio que atravessa as palavras, o silêncio que constitui o dizer. Porque toda vez que a gente diz algo, a gente silencia. Então, o dizer também pressupõe um não dizer, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, saudade, minha filha, que você deu exemplo, não é isso? Uhum. É saudade de... Como é exatamente? Você falou exatamente, eu me esqueci agora o É, enunciado. saudade de uma aglomeração, não é, minha filha? No caso. Não é, minha filha, é isso. Uhum. Que se refere a algum elemento da pandemia, relacionado com a pandemia. Para análise de discurso, esse sentido vai ser preenchido justamente pelo silêncio, pelo que não se diz, né? Uhum. Então, esse saudade do que não se diz, né? Do que é a saudade? Então, esse silêncio vem preencher o sentido e vem ali constituir os modos de constituição histórica desse enunciado. Vem ali mostrar que esse enunciado está constituído historicamente, tem uma relação com a realidade. Né? Então, por que se sente saudade? Por que se sente falta de sair de casa? Por que ficar em casa é algo difícil? Por que esse enunciado vai estar dialogando com outros enunciados e a gente vai ter uma posição de sujeito diferente, né? O sujeito que vai dizer fica em casa e o sujeito que vai dizer saia de casa. O sujeito que vai dizer, olha, a vida vale, o sujeito que vai dizer a vida não vale nada, é melhor que se abra o comércio do que se fique em casa para Claro. evitar maiores danos para a pandemia. Então, para análise de discurso, a gente vai ver, por exemplo, o que é que não está dito ali, que está significando, que está gerando sentido na história. E como é que a gente vê isso? Pelo modo como esse enunciado vai se conectar com os elementos da realidade, né? Da realidade social, histórica, e como esse elemento vai, então, trazer esse silêncio fazendo sentido, né? Uhum. Exatamente. Thaís, acho que não sei se é do GPA, de a Thaís Marina, muito interessante o tema, ficam perguntando sobre a definição e a versatilidade do meme, já que percebo diferentes usos. Memes que começam com imagens e acabam virando figurinhas de WhatsApp. Por exemplo, boa questão, Thaís. Isso vale, né, realmente uma menção para as funções hipertextuais que vão ser acopladas ao meme. Então, assim como a hashtag ela saiu, por exemplo, do Twitter, foi para o Facebook e até chegou no meme, né, o uso das tags, o próprio meme ele pode passar para, digamos, para os GIFs, né, que estão lá no WhatsApp. Hoje, se o Cala a Boca Galvão fosse hoje, né, da época da Copa, com certeza já teria um GIF lá, Cala a Boca Galvão, enfim. Assim como você tem vários. O meme principal dessa pandemia, gente, qual é? Só para relembrar aqui, refrescar a memória, fique em casa, fique em casa, né? A repetição. E aí você já tem lá o GIFzinho, a animação, fique em casa, a pessoa com máscara, né? Lá, então. Tem vários GIFs, inclusive, já com esse meme já colocado. Então, isso é de função hipertextual. É bem interessante. E, como eu disse, ele saiu do meio da esfera jornalística e ocupou as redes muito rapidamente, por conta da comicidade, do efeito, né, de humor, né, que ele vai assumindo aí. Deixa eu ver se tem umas perguntas aqui. O pessoal está dizendo excelente. Karina está dizendo perfeito, o silêncio que constitui dizer, sim, é o não dito, né, que a professora Palmira falou nesse instante. Voltando para o meme da Caverna do Dragão, Palmira, se você não tem assistido, que o Mestre dos Magos, ele levou décadas para conduzir o pessoal e acaba que o final ninguém sabe se aquele grupo de jovens que foi conduzido pelo Mestre dos Magos se chegou onde queria. Então, assim, como diz aqui na Bahia, né, a expressão do baianês é barril. Você precisa você ser guiado por uma pessoa que vai demorar muito, mas que você não tem certeza aonde vai te levar, né? Então, é mais ou menos isso. Mas eu fui da geração que acompanhou todos os episódios e fiquei decepcionada porque no final acabou que a gente entendeu que não teve final da Caverna do Dragão. O Anderson tá dando risada aí.
Quem é da minha geração aí sabe do que eu estou falando. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Por enquanto, só elogios, viu, Palmira? Pessoal dizendo que a live está sensacional. Ah, que legal. Deixa eu ver se tem outro meme aqui, vou só comentar esse último, né? Que aí vem para análise da intertextualidade, né? Com uma foto do cantor Alexandre Pires. Em cima ele tá com a imagem, a foto assim, meio que chorando e dizendo: não sei o que fazer com essa tal liberdade, fazendo um intertexto com a música dele, né? Enfim, e embaixo tem a foto de um rapaz chorando, colocando assim: me dê, não aguento mais ficar em casa. Ou seja, enquanto um tá na época que não tinha pandemia, na época que que a composição foi feita, né? Que a música, né, foi feita, foi composta, não tinha essa coisa da pandemia, então Alexandre estava cantando, não sei o que fazer com essa tal liberdade, né? Então, aí coloca a foto do Alexandre e o outro reclamando, dizendo: me dê, então, eu não aguento mais ficar em casa. Então, é bem, bem interessante, porque você tem o efeito aí, né, cômico, mas, de fato, né, como o Palmira bem destacou, né, sempre tem um viés social aí, que posição, né, que a gente vai ter que analisar, e que isso aí está fazendo humor, isso aí tá, esse riso, né, digamos assim, esse humor que vai depender tanto para ele ter de um contexto, né, em que você explique, mas para aí já seriam outras, né, outros elementos, né, condições de produção, enfim, então você vai, digamos assim, mobilizar outros elementos. Sim, Você até o gosta? sentido de liberdade, né? Porque Sim, quando se fala o que é que eu faço com essa tal liberdade, o sentido de liberdade que a gente vê que passa a ser também modificado por uma questão social agora da pandemia, né? O uhum. que é ter liberdade agora que se tem que ficar em casa, né? E o que Isso, era ter liberdade antes? Então você tem um sentido aí que também é moldado por uma prática, que é uma prática social, e bem que lembrado. vai reverberando no discurso, né? Então, a gente perguntaria na AD qual o sentido de liberdade, o que é que essa liberdade está aí significando dentro desse contexto, né? Vai Uhum. remeter, então, a uma questão social, que vai remeter também a uma questão do atravessamento do capitalismo, porque alguns vão dizer que a liberdade Isso, é para ir comprar, para ir no shopping, outros vão dizer que a liberdade é justamente ficar em ter a casa na sua casa se e que cuidando. está protegido, né? Então, esse sentido de liberdade também iria variar. E para a D, nós iríamos investigar como esse sentido seria historicamente constituído. Uhum. Bem lembrado. Então, o próprio conceito aí da palavra, né, liberdade, seria redimensionado, né? Então, é o que você destacou antes. Você tem repetição e, digamos, ressignificação também, né? Pode acontecer. Sim. Bem interessante, junto com o que eu falei pela LT, com a intertextualidade. Hã? Um exemplo de repetição que eu me lembrei de reelaboração foi um meme do Bela Recatada e do Lá, você lembra? Uhum. Ah, sim, lembro. Lembro do Bela Recatada que Do foi Lá. a esposa de Michel Temer. Não foi isso? Tio da Marcela Temer, né? Houve uma reportagem na revista Veja Uhum. dizendo que ela sim que era um exemplo de primeira dama porque ela era bela, recatada e do lar. E aí começaram a surgir várias coisas, inclusive memes, né, relacionados a esse enunciado. E aí memes que vinham com vários deslocamentos. Bela, recatada e do lar, mas tinha lá uma imagem de uma mulher no bar. Bela, Sim, recatada e do lar, tinha lá a imagem de uma mulher na rua, né? isso. Então, aquele deslocamento do sentido, o enunciado sendo o mesmo, mas o sentido sendo deslocado, porque aqueles sujeitos estavam falando de outras posições, né? Uhum. Então, esses sujeitos interpretavam de modo diferente e constituíam um sentido diferente para as materialidades do Isso. meme. Flávia está perguntando, seria do IPJ, seria interpretação para cada sujeito, então, aí? Seria a cada sujeito, primeiro, temos que distinguir o sujeito produtor do meme e o sujeito intérprete do meme, né? Sim. Aquele que produz o meme, ele está colocado e fala a partir de uma posição. Então, se ele vai falar a partir de uma posição
ideológica que constitui o machismo, ele vai apenas repetir que é o bela recatado do lar e provavelmente vai criar um meme que faça remissão a isso. Mas se esse sujeito está falando a partir de uma formação ideológica e discursiva feminista, esse bela recatada do lar vai ter outro sentido, que é, na verdade, bela recatada do lar, mas que não é do lar, mas que é do bar, mas que é da rua, mas que é da política, mas que é de outros lugares, né? Então, apareceu até foto de uma motorista de ônibus aí com o meme, bela recatada e do lar, né? Uma motorista de ônibus. Foram vários, assim, eu vi na época que houve muita produção, muitos memes diferentes, mas fazendo referência a esse anunciado inicial que veio lá na revista Veja, né? Então, para análise de discurso ia interessar ver esses sentidos diferentes. Como é que esses sentidos iriam variar a depender dos sujeitos que estão enunciando e colocados em posição diferente. Sim. O pessoal está dizendo, bela recatada e da pesquisa. Sim, todas nós, Thaís. Tem muitos elogios aqui. O pessoal Ramires aqui dizendo, quero mini curso, vamos subir a tag, né? O pessoal usando a tag aqui, né? Queremos mini curso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Carinho também já usando, quero mini curso. Quem sabe aí, né, Palmeira, a gente já pode dar um mini curso complementar em alguma... Peraí que meu celular... Eu acho interessante. É muito interessante, né? Porque são conceitos que, por mais que tenham nomes diferentes, mas você vê correlação. E é bom que você vê o olhar, né? Só nessa comparação é que você, de fato, consegue entender a diferença, né, entre as duas linhas teóricas, porque a preocupação da AD é uma, a preocupação da LT é outra, não são totalmente diferentes, mas tem que partir dessa comparação para perceber as especificidades, né, os pontos que são bem específicos. Travou. Aqui não, aqui já está normal. Agora já vou... Tá, aí eu queria ver se você quer fazer um comentário final, já que não tem mais perguntas, né? O pessoal está elogiando bastante. Eu quero agradecer, dizer assim, que, na verdade, são formas diferentes de olhar para as materialidades, né? A linguística textual olha de uma forma, a análise de discurso olha de outra, né? Cada um vai fazer a sua pesquisa a partir do olhar, do modo como vai voltar o olhar para o seu objeto, né, de pesquisa. E assim mostrar que todas as correntes, de algum modo, podem trazer as suas contribuições para a reflexão dessas materialidades, né? E a análise de discurso traz do seu jeito, mobilizando a questão da história, do silêncio, da ideologia, dos sujeitos que estão ali produzindo. A linguística textual vai trazer de outro, né? Mas também é um outro modo de olhar para essa materialidade. E estamos aí construindo conhecimentos, seja pela linguística textual, seja pela análise de discurso. O importante é a gente refletir e pensar sobre a realidade que nos cerca. Exatamente. Muito obrigada, Palmira. Acho que o importante é isso aí, a gente refletir sobre a construção dos sentidos, né? Seja por um caminho, seja por outro, porque, afinal de contas, estamos aqui como sujeitos que atuam como seres pensantes. Então, a gente, principalmente na educação, né? A gente espera, ao levar um meme para a sala de aula, que o aluno se torne um sujeito, né, também que saiba interpretar, né, saiba pensar em questões sociais também a partir do cômico que o meme traz. A Thaís está dizendo que esse tema é muito relevante, que os memes estão muito presentes em sala de aula de inglês também, né? Realmente, alguns professores de inglês estão dizendo isso, estão afirmando, né, que está sendo muito útil, né, essa análise, inclusive ver o texto, né, como multimodal ali, aquele meme, por ser justamente um texto com imagem, hoje o meme está muito associado à imagem, acaba trazendo para o aluno de inglês ou de língua portuguesa, enfim, na educação básica, traz, digamos assim, uma informação resumida e que pode levar, né, a várias reflexões aí, como ela falou, por caminhos que podem ser distintos ou não. Então, o pessoal está agradecendo, eu também aqui vou, assim, finalizar a minha fala, assim, já dizendo que foi muito importante, Palmira, discutir esse tema, o pessoal gosta muito, porque é um gênero que talvez seja mais próximo da gente,
Claro, não só esse que a gente usa na rede social, a conversa de WhatsApp, mas o meme está o tempo todo chegando através desses outros gêneros também que estão rodando aí nas conversas, né, das redes sociais. Então, o meme chega para a gente, ele tem essa questão da repetição e a gente, por conta disso, acho que a gente é estimulado a refletir, né, sobre os sentidos que estão ali, seja pela AD, seja para a LT, e como usar isso em sala de aula. Né? Então, eu acho que hoje as pesquisas, você que também já orientou aí algumas dissertações, sabe que as pesquisas de mestrado, doutorado, têm tratado dessas práticas comunicativas também. Tá, Palmira? Então, muito obrigada. A gente está apenas no início de uma série de lives. Eu espero que depois a gente consiga fazer outras lives com outros temas, que o pessoal gostou muito. Laís está dizendo live maravilhosa, super relevante. E é isso, né? Agradeço. Gostaram aí da professora Palmira? Não levei no IPJ para conhecer pessoalmente, por conta do isolamento, mas estamos aqui apresentando a professora Palmira virtualmente. Tá? Então... Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. E assim, a gente colocou assim só coisas assim para aguçar essa reflexão, né, dos ouvintes que estão aí, das pessoas que estão assistindo a live. E vamos produzir na pandemia. Eu acho que uma forma da gente resistir ao que está acontecendo no país com relação ao desgoverno que estamos aí, e eu tenho que falar isso, é também produzir discurso, também ter uma posição política, não política partidária, mas política no sentido de se posicionar, né? Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre a realidade e é importante a gente refletir sobre o que estamos vivendo no Brasil. Acho que a observação dos memes também é um modo de reflexão, que vai além do humor, mas também passa pelas questões sócio-históricas e ideológicas. Bem então, lembrado. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade, pela troca e pelo diálogo. Obrigada, Palmira. Isso aí. Vamos resistir, vamos fazer pesquisa e vamos interpretar os memes junto com nossos alunos também, ou futuros alunos dos nossos graduandos que estão aí nos assistindo. Tá? Beijo para você e para todo mundo. Obrigada, pessoal, por terem acompanhado até agora. Até mais. Tchau. Vai ficar salva, viu, pessoal? Vai ficar salva a live, parte 1 e parte 2 no IPJ. Então, quem perdeu, quiser assistir completo, vai lá, tá? E a certificação até 30 minutos agora, depois da live, ainda pode ser feita, tá? Só preencher o formulário. Um abraço, Palmira, um beijão. Beijo. Um beijo, Tchau. até mais.